Em Mafra, governador de Santa Catarina anuncia investimentos para 10 municípios do Planalto Norte. Programa RS Seguro celebra 6 anos com novo convênio para aprimorar estatísticas criminais em 27 municípios gaúchos. Alta velocidade no centro de Curitiba. Capital paranaense cedia evento automobilístico no fim de semana. Paraná investe em saneamento em busca da universalização. Obras são executadas em 76 municípios. Jornalista é internado em estado crítico após ser atingido em manifesto na Argentina. Profissionais denunciam repressão policial em protesto. PGR rejeita argumentos de Bolsonaro. Supremo Tribunal Federal marca para 25 de março julgamento que decidirá se ex-presidente e mais 7 pessoas viram réus. E você vai ver ainda. Espetáculo raro. Eclipse total da Lua é admirado em diversos continentes do mundo na madrugada desta sexta. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 14 de março. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Esta edição nós iniciamos falando que o governo do Rio Grande do Sul celebra 6 anos do programa RS Seguro. Como parte das comemorações, o Estado firmou um novo convênio para aprimorar estatísticas criminais. Além do convênio, o governo anunciou o lançamento de uma campanha publicitária que destacará os avanços obtidos pelo programa. Os anúncios foram realizados durante uma das reuniões que ocorrem mensalmente e avaliam os indicadores criminais dos 23 municípios priorizados pelo RS Seguro. Pela primeira vez, o encontro foi aberto a pesquisadores da área e à imprensa especializada, reforçando a transparência das ações governamentais na área da segurança pública. O importante nós estamos na trajetória certa e além de termos a redução desses 50% de crimes contra a vida, a gente tem reduções muito importantes no que diz respeito ao patrimônio. Roubos de veículos caíram quase 90%. Roubos de pedestres, quase 80% de redução ao longo desses últimos anos. E com essa estratégia integrada que a gente tem das forças, tenho absoluta convicção e confiança de que nós vamos conseguir atingir resultados ainda melhores. Os 2 primeiros meses, 2024 já foi o melhor ano da segurança pública do Estado, e os 2 primeiros meses desse ano apontam uma redução em relação aos 2 primeiros meses do ano passado, bastante importante. Então vamos seguir nessa toada. Temos a estratégia da dissuasão focada, por exemplo, em curso, que é o olhar sobre as lideranças de grupos criminosos para qualificar esse enfrentamento. Durante a solenidade foi assinado um acordo de cooperação entre o governo do Estado, por meio do RS Seguro, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e a Secretaria da Saúde para qualificar os dados de mortes violentas. Nós temos eleições no ano que vem, a sociedade gaúcha com toda a legitimidade vai escolher um novo governador ou uma nova governadora e o que nós desejamos é que a prática bem-sucedida não comece do zero. Todo governo tem a legitimidade para inflexionar a política pública para lá ou para cá, mas a gente precisa buscar condições de romper com esse eterno recomeço de políticas públicas quando se trocam governos. E especialmente nós que temos a condição de ser o primeiro governo reeleito, pela primeira vez houve continuidade de governo no Estado, o Rio Grande do Sul sofreu muito com as constantes trocas de governos. Nunca tinha tido continuidade de governo, não só depois da reeleição, mas como antes da reeleição, o candidato do governo nunca ganhou a eleição aqui, a não ser em 2022. Então, é muito importante que a gente possa consolidar políticas públicas que deram certo ao longo desses 8 anos que eu terei governado o Estado e buscar passar o bastão garantindo continuidade dessas políticas públicas. A Sanepar realizou em Foz do Iguaçu, no Paraná, um evento com secretários e técnicos dos municípios contemplados com obras de esgotamento sanitário. O objetivo foi apresentar as estratégias da companhia para a universalização do saneamento.
Foram apresentados os parceiros privados que irão executar as obras nos 76 municípios contemplados nos lotes 2 e 3 das parcerias público-privadas e que terão papel importante para que as cidades alcancem 90% do indicador de cobertura com a rede coletora de esgoto até 2033. Nessa primeira reunião, nós estamos com a Acciona, que é uma grande empresa internacional, atende mais de 50 países, e ela é nossa parceira privada agora, para que em 48 municípios da região de Maringá ela possa fazer todos os investimentos que sejam necessários a gente alcançar de forma acelerada a universalização do esgotamento sanitário. A reunião foi extremamente produtiva, todas as preocupações dos municípios foram colocadas e nós estamos muito satisfeitos com essa parceria, até porque a Acciona nos apresentou aqui um modelo extremamente revolucionário, inovador e moderno para que nós tenhamos um melhor serviço, um serviço de excelência, a exemplo do que a Sanepar já presta a toda a comunidade do Paraná. O modelo das PPPs está pautado na concessão administrativa, na qual a empresa parceira assume o processo de esgoto para atuar em obras, operações e manutenção dos sistemas. Ao todo, nessa modalidade, 128 municípios vão receber obras e investimentos nos 4 lotes das PPPs em todas as regiões do estado, nas regionais do Litoral, Londrina, Maringá e Cascavel. A gente está vendo com muita expectativa esse investimento da Sanepar na área de saneamento, que já foi dito aqui, que cada R$1 investido em saneamento a gente economiza em R$5 em saúde. Eu acho que é o princípio de a gente buscar uma saúde melhor para a nossa população, de um modo geral, é realmente investir naquilo que vai trazer de encontro à população um bem-estar melhor. Olha, o andamento está muito bom do serviço prestado pela Sanepar em Medianeira, já que no início do mandato anterior, quando assumimos o município estava com cobertura de 41% apenas. Já avançou bastante, passando dos 65%, já próximo aos 70% de cobertura, para que a gente possa atender a exigência legal. E com a parceria entre a Sanepar e as empresas, através das PPPs, realmente a gente percebe um avanço importante, não só para Medianeira, como para os demais municípios também. A parceria com a Sanepar e a iniciativa privada é fundamental para que os municípios possam cumprir as metas de saneamento básico do Brasil, que são universalizar o acesso à água tratada e a coleta de tratamento de esgoto para 99% e 90% da população, respectivamente, até o ano de 2033. Eu acredito na parceria público-privada, pela sua eficiência, pelo cumprimento dos prazos. Claro, sempre tem o aspecto da legalidade, evidentemente, e eu não vejo outra alternativa. Nós estamos com em torno de 85% da nossa cidade já com saneamento, mas nós temos que avançar 98%. Então, essa forma aqui que a Iguaçu Saneamento, que está assumindo aqui na região sudoeste a parceria público-privada com a Sanepar, e o modelo que eu vejo é muito interessante. A Sanepar sempre vai estar junto conosco, não vai simplesmente faz a obra e não tem responsabilidade com a Iguaçu. Saneamento básico, eu acho que é saúde, e acho que todo município tem que ter 100% desse saneamento básico. E Coronel, faz muitos anos que a gente tenta conseguir esse saneamento através do governo federal, tudo, e agora, graças a Deus, vamos ter aqui através da Sanepar. Ficamos muito felizes com isso, é uma conquista muito grande para o nosso município e o nosso povo vai ficar feliz e realizado. O governo do Paraná anunciou o maior pacote de investimentos já feitos na saúde do estado. Serão R$1 bilhão e 200 milhões aplicados no setor. O anúncio foi realizado durante o evento Saúde em Movimento, em Foz do Iguaçu. O aporte contempla desde repasses diretos aos municípios até ampliação de programas, novas obras e cirurgias eletivas. A gente sabe que saúde é um trabalho constante, nunca para, né? E a gente busca sempre estar melhorando. E desde que nós assumimos, né, com o trabalho do secretário Beto Preto, liderando todo esse processo junto com a secretária de saúde, secretário de saúde, hospitais filantrópicos, hospitais do estado, hospitais municipais, hospitais privados, a gente criou um planejamento para que a gente pudesse deixar a saúde cada vez mais perto das pessoas e melhorar esse atendimento, né? Então nós fizemos todo um trabalho de estruturação, veio o Covid, nós fizemos um reforço gigante
na nossa rede hospitalar. E graças a Deus, pós-Covid, agora nós estamos reorganizando todo esse sistema, né, com mais construção. Entre as principais medidas anunciadas está a expansão do Opera Paraná, programa de cirurgias eletivas do Estado que visa reduzir as filas de espera, ampliando a oferta de serviços em hospitais de pequeno, médio e grande porte. Serão aportados 350 milhões de reais na nova fase do programa, chamada de 3.0. A iniciativa contempla desde cirurgias de alta até baixa complexidade. O Estado paga 150% do valor da tabela do SUS por cirurgia aos prestadores de serviço. De hospitais regionais, muito investimento nas unidades básicas de saúde. Nós temos um volume de dinheiro gigantesco nessa construção de postinho, o nosso conhecido como postinho de saúde. E além disso também as cirurgias eletivas. Então nós estamos na terceira fase de cirurgias eletivas, são 350 milhões de reais que nós estamos hoje liberando para todos os hospitais do estado do Paraná para aumentar ainda mais o volume. Só aqui em Foz do Iguaçu vai ter um acréscimo muito grande também, em especial, falando aqui por estar sediando esse evento das cirurgias eletivas. Bom, para os municípios vai ajudar muito, em especial o cidadão que mais precisa. Há um grande investimento em cirurgias eletivas, na atenção especializada. O Paraná é referência nisso no nosso país. Mas hoje, como representante dos consórcios do Paraná, a gente agradece ao governador pelo investimento, em especial nas estruturas. Está fazendo 12 ambulatórios ao longo de todo o Paraná. O consórcio que eu represento vai receber 2 ali na região metropolitana. São obras de cada obra mais de 30 milhões. Então é um grandioso investimento, como a gente nunca viu antes. E isso para nós é motivo de orgulho e gratidão. 500 milhões de reais serão destinados para a realização de obras de construção, reformas e compra de equipamentos para unidades de saúde. Outros 150 milhões de reais serão distribuídos para 399 municípios do estado, repassando de maneira proporcional ao tamanho da população de cada localidade, com valor fixo de R$ 13,10 por habitante. O recurso será destinado ao custeio do teto financeiro de média e alta complexidade. Celebrar que o Estado que consegue gastar corretamente o seu recurso, consegue incentivar as boas práticas, consegue trazer os hospitais e os municípios como parceiros. Nós temos grandes projetos que são hoje anunciados aqui em Foz do Iguaçu. Por fim, também foi autorizado o cofinanciamento da diálise no estado, com aporte de 40 milhões, garantindo um complemento de 16,6% ao valor pago pelo Ministério da Saúde para 5 procedimentos relacionados à terapia renal substitutiva. 50 milhões serão destinados para o pagamento do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que tem como objetivo investir no avanço das ações de prevenção, promoção e proteção da saúde. O programa Santa Catarina Levada a Sério segue percorrendo o estado. Em Mafra, o governador Jorginho Mello apresentou os investimentos destinados ao Planalto Norte. A solenidade reuniu prefeitos, lideranças e gestores dos 10 municípios que compõem a Ampla Norte. O programa tem o objetivo de aproximar o governo das demandas locais. Desde o lançamento da segunda edição, o governador já visitou 5 associações municipais, totalizando 91 cidades atendidas. O roteiro prevê ainda outras 16 regiões, para que todos os 295 municípios sejam ouvidos. Prestando conta, vocês vão ver depois, vocês vão participar, mostrando toda a estrutura do estado, prestando conta sobre isso e regionalmente. Aí depois eu atendo o prefeito um por um, atendendo algumas demandas. Nem tudo a gente pode resolver, não tem dinheiro para tudo. Após a apresentação do programa, os prefeitos se reuniram individualmente com o governador para discutir as principais necessidades de cada localidade. O prefeito tem que ter a prioridade dele, né? A gente sabe que dinheiro não dá em árvore, então o estado vai bem, graças a Deus. A gente recuperou, pagamos o déficit de 2 bilhões e 800 quando assumiu o governo. Já estamos investindo 4 bilhões em estrada. A exemplo dessa estrada que vocês já passaram por cima, 477. Vamos entregar 47 estradas até maio em condições como essa. Vai ficar 80% ótima e boas estradas em Santa Catarina, diferentemente quando eu assumi o governo, que tinha só 27%. Então, lá em 2023, eu fui eleita numa eleição suplementar.
peguei uma enchente danada no meu município. E só consegui sair da situação que eu estava por causa do recurso que eu recebi nesse movimento do SC levado a sério, quando o Jorginho senta com todos os prefeitos e entende as nossas dores. Então, para a gente que é prefeito, que cuida de gente lá na ponta, foi uma excelente iniciativa do governador Jorginho Mello. A próxima parada será em Joinville, onde o programa será apresentado à Amunesc, associação que representa municípios do Nordeste do estado. A Procuradoria-Geral da República rejeitou os argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscavam evitar o processo por tentativa de golpe de Estado. Uma decisão que agora cabe ao Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, a PGR acusou o ex-presidente de planejar um complô para impedir a posse do presidente Lula. Bolsonaro foi indiciado com outras 33 pessoas por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros crimes. A defesa apresentou os argumentos no último dia do prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, encarregado do caso, Alexandre de Moraes. A PGR rejeitou esses argumentos nesta quinta-feira, incluindo a suposta incompetência do STF para julgar o ex-presidente e a falta de acesso total às evidências coletadas durante a investigação. Moraes deverá avaliar a resposta da PGR no próximo dia 25 de março. Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, expressou na rede social X a indignação pela decisão da PGR e assegurou que se trata de um processo penal contaminado. O ex-presidente convocou para domingo uma manifestação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para pedir a anistia dos presos pelo ataque às sedes dos três poderes em Brasília em janeiro de 2023, dias após a posse de Lula. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que reveja decisões do ministro Dias Toffoli no âmbito da Operação Lava Jato. Toffoli anulou todos os atos da operação, livrando inclusive empreiteiros que haviam confessado ter pago propina em Caixa 2 a partidos políticos e agentes públicos. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, será que o Supremo vai realmente acatar esse pedido? Boa noite, bem-vindo. Estou chegando. E agora, né, André? A pergunta de milhões. Com tudo que a gente já viu que o Supremo fez, né, nessas decisões de anular provas, criou o título descondenário, eu vou falar mais adiante, uma pergunta sem resposta, né? Porque uma decisão unânime, passada por mais de 3 juízes em esferas distintas, colocou todas as provas em xeque e livrou todas essas pessoas, inclusive réis confessos, de pagarem as suas penas. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, o Gonet dá uma segunda chance ao Supremo Tribunal pelo crime que o próprio tribunal cometeu, ao liberar todos os criminosos pegos com a mão na grana durante a Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht, vocês podem lembrar, o amigo do meu pai, a frase é do Toffoli, foi um dos envolvidos e beneficiados com esse quase indulto. É como se Toffoli sozinho decidisse passar uma borracha no maior escândalo de corrupção do país, oriundo de governos do Partido dos Trabalhadores. E aqui eu abro um parênteses para quem não sabe, o Toffoli foi ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff e também foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Gonet pede ainda, nessa decisão aí, uma revisão no caso que Toffoli livrou Antônio Palocci. Ele diz que, embora possam ter ocorrido excessos por meio do ex-juiz Sérgio Moro, procurador e também do ex-procurador Deltan Dallagnol, as provas colhidas e a própria delação de Palocci, mantida por Toffoli, não podem ser ignoradas, já que Palocci contou tudo. Ele contou tintim por tintim, confirmando a prática de crimes no âmbito do governo federal.
O que a gente sabe é que partiram de Dias Toffoli decisões pouco comuns de um juiz do STF, em benefício da Odebrecht e da JEF dos Irmãos Batista, conglomerado que contratou a esposa do ministro Toffoli como advogada em um litígio empresarial. Muito suspeito, não é? Ou seja, a posição de Toffoli a gente já sabe. Agora cabe aos pares uma segunda chance para colocar corrupto no seu devido lugar e não passar pano ou borracha no maior rombo das contas públicas desse país, que serviu de caixa 2 para manter um partido que se diz representar os trabalhadores e seus aliados por 14 anos no poder. E ainda permitiu que um ex-presidente condenado voltasse a governar o país para figurar na maior reprovação da história, com 41% dos brasileiros avaliando o governo como ruim ou péssimo. O STF, minha gente, é que criou o termo descondenado. Não fomos nós da imprensa, não. Esse termo que muitos odeiam, repudiam e dizem que a imprensa inventa. Não, a imprensa só traz os fatos. Se a pessoa for condenada e o STF diz que as penas dele não foram legais, não são para serem cumpridas, a pessoa é o quê? Descondenada. E esse é o Brasil. Cabe agora aí, quem sabe, o Supremo dar um passo atrás, refletir os ministros, os outros 10, porque o Toffoli, a gente sabe a posição dele, e aí sim colocar. Mas aí que é o problema, porque se eles voltam atrás dessas decisões, eles estão também confirmando que a própria liberação do Lula para concorrer nas eleições de 2022 podem ter sido erradas. E aí é como a gente mexe numa cachopa de marimbondo ou cuíca, que aí vem todo mundo em cima. Boa noite para você, excelente final de semana, a gente volta a se ver na quarta-feira. Para todos nós, até lá, Thiago, obrigada. Os motores estão ligados e a emoção começa a tomar conta das ruas de Curitiba. Neste sábado, o Red Bull Showroom promete transformar o centro cívico em uma verdadeira pista de velocidade, trazendo para perto do público máquinas que fizeram história no automobilismo. O grande destaque é o lendário RB7, carro de Fórmula 1 que levou Sebastian Vettel ao título mundial em 2011. Aqui no Brasil, ele será guiado pelo piloto austríaco Patrick Frizarra, ex-Fórmula 1 e representante da Oracle Red Bull Racing. Para o piloto, é sempre algo muito especial, ainda mais no Brasil, onde as pessoas são tão apaixonadas pelo automobilismo. O ídolo dele sempre foi Ayrton Senna, então será um grande prazer trazer esses carros para perto do povo e pilotar por aqui. Além do RB7, o evento traz o norte-americano Scott Speed, também ex-Fórmula 1, que vai comandar um carro da temporada passada da Red Bull Racing, levando adrenalina e velocidade para o centro da cidade. O piloto diz que é muito especial trazer algo tão icônico como um carro de Fórmula 1 para o centro da cidade, ainda mais de forma gratuita. Nem todo mundo tem a chance de ir a uma corrida, então é único poder proporcionar essa experiência. O Brasil também está representado. O piloto Lucas Moraes, destaque no Rally Mundial, vai acelerar pelas ruas de Curitiba a bordo de um UTV. Para ele, correr aqui tem um significado especial. Pois é, mas sempre diferente andar no asfalto eu não vou estar andando com o meu carro do Dakar, mas com um veículo de rally também. Mas é um prazer estar aqui, eu tenho uma relação muito especial com a cidade, com Curitiba, a família inteira da minha esposa é de Curitiba, então a gente está sempre aqui. Então é muito legal poder participar do marco para a cidade, um evento desse tamanho, né, da Red Bull. O Red Bull Showrun começa às 14h deste sábado, mas os portões serão abertos ao meio-dia. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço, então tem que chegar cedo. Além das exibições de carros de Fórmula 1, o evento terá apresentações de motocross, UTVs, skate e muito mais. Então é muito legal, uma honra poder participar, espero que a galera goste e o show vai ser com muita velocidade, isso te garanto.
Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Jornalista é internado em estado crítico após ter atingido em manifestação na Argentina. Presidente de Portugal convoca novas eleições legislativas após renúncia de primeiro-ministro. E ela voltou a ficar vermelha. Lua de sangue, espetáculo raro, foi observado por milhares nesta madrugada. Depois do intervalo, a gente volta. Mês do consumidor Comprão. Atenção, tudo ainda mais barato. Até domingo dá pra levar muito mais. Corra! Vinhos importação Comprão com 40% de desconto no Clube K. Todas as massas e atomatados na promo, leve 4, pague 3. Toda a categoria de empanados com 30% off. Todos os saboretes com 30% de desconto. Tem também amaciantes com 30% off. E a mega oferta, Smart TV Filco 50 polegadas 4K LED de 2.499 por 1.999. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com o Piques News, agora 8h26. Vamos com alguns destaques internacionais. Um jornalista está em estado crítico após ter sido ferido enquanto cobria um protesto de aposentados apoiado por torcedores de futebol argentino em Buenos Aires. A manifestação acabou em violentos confrontos com a polícia, deixando 45 feridos e resultando na prisão de mais de uma centena de pessoas. Pablo Grillo, fotojornalista argentino, está em estado crítico em um hospital em Buenos Aires. O profissional, que trabalha de forma independente, foi atingido na cabeça por um projétil de gás lacrimogêneo enquanto cobria um protesto de aposentados apoiado por torcedores de futebol argentinos na quarta-feira. O pai dele, Fabián Grillo, afirmou que uma cirurgia salvou a vida do filho, que agora começa a possível recuperação e que os médicos realizaram outra intervenção ao longo desta quinta-feira para medir a pressão do outro lado do cérebro. O protesto da véspera acabou em violentos confrontos com a polícia, deixando 45 feridos e resultando na prisão de mais de 100 pessoas. Os confrontos começaram no meio da tarde, quando os manifestantes desafiaram os cordões policiais que buscavam desobstruir as vias em frente ao Congresso. Panelaços foram ouvidos em repúdio à repressão em vários bairros de Buenos Aires. O prefeito da capital argentina, Jorge Macri, disse que os grupos violentos altamente organizados provocaram distúrbios e apontou que os danos chegaram a quase R$1,5 milhão de reais. O Ministério da Segurança afirmou que pessoas foram detidas portando arma de fogo e armas brancas, acrescentando que vai ser solicitado aos clubes que expulsem todos os associados que participaram da marcha. Um avião da American Airlines pegou fogo nesta quinta-feira após pousar no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. O voo 1006, que voava do Colorado para Dallas, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Denver após vibrações no motor, de acordo com a companhia aérea e a Administração Federal de Aviação. Em um comunicado, a American Airlines informou que todos os 172 passageiros e 6 tripulantes desembarcaram, mas 12 pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos leves. O caso ocorreu em meio a preocupações de segurança após uma série de incidentes e tentativas do governo do presidente Donald Trump de cortar custos nas agências de aviação dos Estados Unidos. E o presidente Trump afirmou na quinta-feira que a anexação do território autônomo dinamarquês da Groenlândia pelos Estados Unidos vai acontecer e, segundo ele, beneficiará a segurança internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca nesta quinta-feira o secretário-geral da OTAN, Marco Rutte. O encontro no Salão Oval tinha como pano de fundo a intenção de convencer o republicano a manter o apoio à aliança militar e à Ucrânia.
Ao que tudo indica, a tarefa não será fácil para Rutte. O presidente americano deixou no ar a dúvida sobre se Washington defenderia os aliados que não aumentarem os gastos em defesa, ao que foi informado que países como Reino Unido e Alemanha estão se comprometendo a aumentar as despesas. Na sequência, foi a vez de Trump falar do seu plano de anexar a Groenlândia, território autônomo dinamarquês rico em recursos. Bem, eu acho que vai acontecer. E estou pensando, não pensei muito antes, mas estou sentado com um homem que pode ser muito decisivo. Você sabe, Mark, precisamos disso para a segurança internacional. Não apenas segurança, mas internacional. Temos muitos de nossos atores favoritos cruzando a costa e temos que tomar cuidado. O antigo primeiro-ministro holandês disse que este é um problema no extremo norte e do Ártico, destacando que chineses agora estão usando essas rotas e que os russos estão se rearmando. Rutte ainda afirmou que é fundamental que os 7 países árticos, com exceção da Rússia, colaborem sob a liderança dos Estados Unidos para garantir a segurança dessa região e dessa parte do mundo. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Trump reagiu aos comentários feitos mais cedo pelo presidente russo Vladimir Putin, que se mostrou favorável a uma trégua de 30 dias, mas com nuances, acrescentando que gostaria de tratar a questão diretamente com o magnata. Ele fez uma declaração muito promissora, mas não estava completa. E sim, eu adoraria me encontrar com ele ou conversar com ele. Mas temos que acabar com isso rapidamente. Vocês sabem, todos os dias pessoas estão sendo mortas. O chefe da OTAN apoiou os esforços de Trump para negociar um acordo de paz, destacando que romper o bloqueio foi crucial. Mark Carney tomou posse como primeiro-ministro do Canadá nesta sexta-feira. Ele assume o comando de um país abalado pelo colapso nas relações com os Estados Unidos, desde o retorno do presidente Donald Trump ao poder. O Partido Liberal apoiou Carney para substituir Justin Trudeau, apostando na experiência dele para lidar com a guerra comercial que o país enfrenta. O premier prometeu começar a trabalhar imediatamente e a primeira reunião do gabinete ocorreu logo depois da posse. Fontes diplomáticas afirmaram que ele vai fazer a primeira viagem ao exterior como primeiro-ministro para a Europa já na próxima semana. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições antecipadas para 18 de maio, após a queda do governo de Luís Montenegro na terça-feira, devido a um suposto caso de conflito de interesses. Em um pronunciamento na televisão, o presidente conservador justificou a decisão como uma medida para garantir a estabilidade do país e afirmou que 18 de maio foi a data preferida pela maioria dos partidos. Na última terça-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro, do Partido Social Democrata de centro-direita, envolvido em uma polêmica com empresas da família, teve que renunciar após não obter o apoio da maioria dos deputados. A crise foi provocada por uma empresa de propriedade da esposa dele e de filhos, que tinha contratos com várias empresas privadas, incluindo um grupo cuja atividade está sujeita a concessões feitas pelo Estado. Após reunir-se com os líderes dos partidos do parlamento e com os membros do Conselho de Estado, o presidente descartou a ideia de tentar encontrar um novo premier e optou por convocar eleições antecipadas, as terceiras legislativas desde janeiro de 2022. No início de 2024, Montenegro, de 52 anos, sucedeu ao socialista Antônio Costa, que já havia renunciado em novembro de 2023 por um caso de suposto tráfico de influências. Costa, que sempre negou qualquer irregularidade, se tornou presidente do Conselho Europeu em junho do ano passado. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco passou mais uma noite tranquila. A recuperação do pontífice segue evoluindo bem. Nesta sexta-feira, o chefe da Igreja Católica completou 4 semanas de internação no Hospital Romano Gemelli, onde trata uma pneumonia dupla. Apesar da evolução positiva, o Papa continua precisando de assistência respiratória por meio de cânula nasal durante o dia e de máscara de oxigênio
à noite. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde do Santo Padre é estável, mas é necessário tempo para que o corpo se recupere em termos de energia e força. A Índia celebrou hoje o Festival Hindu das Cores. O Holi, como é chamado, dura 2 dias e é realizado no final da temporada de inverno, na última lua cheia do mês lunar. Trata-se de um feriado muito importante para os hindus, que simboliza a vitória do bem sobre o mal e da luz sobre a escuridão. Indianos espalhados por todo o país jogam tintas uns nos outros e dançam ao som de muita música para celebrar a chegada da primavera. Os fiéis também preparam pratos e oferendas para as divindades. E outro evento chamou a atenção de muita gente na madrugada desta sexta-feira: o eclipse total da Lua, conhecido como Lua de Sangue. O fenômeno deixou o satélite da Terra vermelho, atraindo a atenção de muitos curiosos. O eclipse da Lua foi admirado por milhares de pessoas em vários continentes. O satélite começou a ficar vermelho na madrugada desta sexta. O eclipse lunar, o primeiro do ano, foi visível na fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico e no extremo oeste da Europa e da África. Isso mostra uma grande diferença entre o quão grande é o mundo e o quão pequenos somos nós. Mas foi muito legal ver isso. É muito difícil encontrar pessoas com os mesmos interesses que você, mas as redes sociais fazem maravilhas e foi no Instagram que vimos o Humboldt Planetarium postar sobre uma noite de observação. Esse fenômeno ocorre cerca de 2 vezes por ano, quando o Sol, a Terra e a Lua, na fase cheia, estão perfeitamente alinhados. A Terra projeta sombras sobre a Lua e ela gradualmente perde o brilho branco. Mas parte da luz solar continua a chegar à Lua, filtrada pela atmosfera da Terra, dando ao satélite uma tonalidade avermelhada. Ainda neste mês de março, ocorrerá um outro eclipse. No próximo dia 29, um eclipse solar parcial vai cobrir parte da Terra. O fenômeno poderá ser observado no Canadá, Europa, Rússia e África. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso canal, novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias você confere também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência, aqui na Pix TV tem CinePix. Continue conosco. E a gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Aproveite com responsabilidade. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.